Algumas pessoas falam pra mim, ai, Clara, eu não tenho Insta. Eu quero assistir. Aí eu não sabia muito bem como fazer. Deixa eu ver, vou ter que colocar os dois aqui do ladinho. Tá bom, agora nós estamos ao vivo no Face e também estamos ao vivo no Insta. E nós vamos falar sobre comunicação, né? Sobre o que fazer para ser compreendido. Legal, legal. Ótimo. Agora estamos ao vivo nos dois lugares e eu vou começar falando um pouquinho sobre comunicação. E eu tô incomodada com o meu cabelo, mas daqui a pouquinho vai ficar bem. Vamos lá. Quando a gente fala sobre comunicação, quando eu vou falar sobre comunicação, eu imagino que vocês estão esperando eu falar sobre alguma alguma fórmula, alguma receita para ser compreendido. Não existe uma receita básica para ser compreendido, mas existem algumas regras, algumas habilidades que, se você desenvolver, você vai desenvolver uma comunicação mais assertiva, uma forma de transmitir a mensagem de modo mais eficaz. E é isso que eu quero começar falando, que a primeira regra, e acho que é o pano de fundo para o que nós vamos falar aqui hoje, é que, primeiro, para ser compreendido, procure primeiro compreender o outro. Antes de ser compreendido, tente compreender o outro. E essa é a mensagem principal de tudo que nós vamos falar aqui. Oi, Wagner, boa tarde. Oi, Tampinha, meu amor. Obrigada pelo apoio. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre com esse pano de fundo, que primeiro é preciso se compreender o outro para depois ser compreendido. É com base nisso que eu quero falar sobre três aspectos: sobre comunicação, sobre estilos de escuta e sobre estilos de respostas, né? A gente fala assim, nossa, existe estilos de respostas? Existe sim estilos de resposta. Está travando? Para mais alguém está travando? Eu queria saber. O áudio está atrasado. Oi, Samuca! Oiê! Então, a gente tá com delay assim na fala, quando eu falo, aí demora um pouquinho. Como é que tá? Eu queria ouvir de vocês. Como que tá? Dá para vocês mandarem para mim se tá tudo bem, se não tá? Oi, José, a família Oxi da hipnose aparecendo, que legal. Voltou? Voltou? Como que tá no Face, pessoal? Tá tranquilo? Tá travando? Pessoal que tá aí no Face tá tranquilo? Ótimo, ótimo. Eu tô com dois apoiadores aqui. Pois eu mostro ele para vocês, se eles permitirem. Mas vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre três coisas principais, né? Comunicação, estilos de escuta e estilos de respostas. Se você já souber alguma coisa sobre o assunto e quiser falar, a gente já vai começar a te ouvir também, tá bom? No Face tá melhor do que no Instagram. A Natiele está falando que pelo Facebook a transmissão está melhor do que pelo Instagram. É, não sei o que fazer para melhorar a transmissão pelo Insta. Vamos tentar ir caminhando com os dois. Gostaria muito que ficasse bom no Insta também, tá? Vamos ver se eu falo mais devagar. Mas vamos começar. Oi, Fábio, tudo bem? E vamos começar então falando. Aqui, se for travando, vocês me falam, eu vejo o que eu posso fazer. Eu vou começar falando de comunicação. E aí, quando eu começo a falar em comunicação, eu lembro de uma história de um pai que veio reclamando e ele dizia assim: o meu filho não me entende. Eu não entendo o meu filho. Ele simplesmente não me escuta. E eu fico pensando nessa fala dele. O meu filho não me entende, ele simplesmente não me escuta. Eu fiquei pensando nisso e eu fiquei imaginando, por exemplo, os meus diálogos com a Nath. A Nath é minha irmã, para quem não sabe, ela tem 14 anos, é minha bebezona, minha adolescente. E às vezes eu vou conversar com a Nath e eu parto do princípio de que eu já sei do que ela vai falar.
eu já conheço os problemas dela porque eu já fui adolescente, então eu já quero vir meio que com uma fórmula pronta, trazendo uma resposta para o que ela está me dizendo. E aí, quando eu me coloco nesse lugar de que já sei, de que já tenho uma resposta pronta, o José falou que no Insta agora sim ficou bom. É, mas ele parece que pausou no Insta agora. Tá reconectando. Vamos torcer para voltar no Insta. Enquanto isso, no Face tá tranquilo, gente. Me dá um ok. Se no Insta, se no Facebook tá tranquilo, que aí eu continuo aqui pelo Face, beleza? Só espero vocês me confirmarem se tá tudo bem, se pelo Facebook travou, se pelo Facebook tá ok. Tá ok pelo Face? Sim, Pelo Face continua. continua. Então vamos continuar pelo Face, pelo Insta, infelizmente não tá indo mesmo. E aí, quando eu me coloco nesse lugar de falar para a Natiela exatamente o que ela tem para me dizer, ou eu ouço ela com deste lugar em que eu já sei as respostas, eu não me coloco no lugar de quem quer entender ela, eu já quero dar uma resposta pronta. Então, quando você se coloca nesse lugar de que já sabe, como que você pode ouvir o outro? E aí, voltando para a fala do pai, eu não consigo entender o meu filho, ele simplesmente não me escuta. Aí eu pergunto, mas será que não seria o contrário? Será que para que você entenda o seu filho, você não deveria ouvi-lo ao invés de querer que ele te escute? Então, assim, a primeira lição que eu quero deixar hoje, a primeira reflexão que eu quero deixar para a gente pensar no Facebook tá ok, valeu, Wagner. É, Antes de procurar entender, é preciso escutar o que o outro tem a dizer, escutar o que ele tem para falar, para que depois você possa dar a sua resposta, para que depois você possa, antes de você, para você entender ele, o primeiro passo é escutá-lo e não já sair falando, se justificando, sem que a pessoa tenha tido a oportunidade de falar. Entendeu? O Facebook, o Insta realmente não foi, né? Tá aparecendo aqui que não foi. Eu vou tentar. Já divulgamos para entrar no Face. Já? Já. Tá. Eu vou ver se ele conecta de novo, mas vamos continuar aqui pelo Face. O Face está excelente. Eu voltei aqui no Insta, mas realmente as pessoas que estão entrando no Insta agora, pelo Facebook, eu acho que a transmissão vai ficar melhor mesmo, tá? Então, primeiro passo para compreender o outro. Procure primeiro ouvir o que ele tem a dizer, para depois você poder dar a sua argumentação. Então, primeiro passo para ser entendido, escute. Escute o que o outro tem a dizer. E aí, quando eu falo de escuta, eu começo a pensar nos estilos de escuta que existe, né? Que escuta você está oferecendo para o outro? Eu sei que existe vários tipos de escuta. Eu não tenho aqui a pretensão de zerar o assunto, de falar sobre todos os tipos de escuta que existe, mas eu vou falar apenas de três estilos de escutas que nós temos hoje no nosso estudado que nós temos hoje nos livros para falar. Então, um dos modelos de escuta mais comum é a escuta seletiva, aquela escuta que você só ouve partes da conversa. Sabe aquela conversa sua quando você ouve uma criança falando? E aí ela vem e começa a falar e você ouve metade do que ela falou. E ai, tá bom, entendi, tá. Tá errado, né, gente? Mas eu realmente confesso que eu também pratico esse tipo de escuta seletiva com a minha sobrinha de 9 anos, embora não devesse. Mas eu acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência de ter a escuta seletiva em algum momento. Fora a escuta seletiva, a gente tem aquela escuta concentrada, que eu me concentro em partes do que está sendo dito. Você pode estar tendo essa escuta nesse momento. Você está fazendo outras coisas enquanto está me ouvindo, então você ouve partes do que eu falo, fragmentos das minhas palavras. Muitas das vezes nós usamos essa escuta concentrada para poder dar uma resposta. Então eu quero responder a pessoa e eu não estou muito
podendo ouvi-la, eu não estou muito interessada. Então eu presto atenção em trechos do que ela está dizendo, em algumas palavras específicas, até para poder usar isso depois na resposta. Então, é aquela resposta, é aquela escutativa que as pessoas falam. Então, eu ouço o que a pessoa está dizendo, e aí depois eu repito o que ela falou com algumas das palavras que ela usou. Isso é interessante porque faz a pessoa se sentir escutada. Ela fala, não, realmente a pessoa está me ouvindo. Ah, legal, no Insta voltou e a Letícia acabou de me mandar um oi. Oi, Letícia, eu sei que aí no Insta tá acontecendo um pouco de instabilidade, mas vamos lá. Qualquer coisa depois a gente faz de novo. É, então, quando a pessoa, quando eu falo da escuta concentrada, eu ouço, aí depois eu repito com algumas das palavras que foram ditas. Isso é bom porque faz a pessoa se sentir ouvida. Fala, nossa, realmente ela estava me ouvindo, porque ela repetiu exatamente o que eu falei. Tudo bem, só que será que se sentir ouvida é realmente se sentir compreendida? Será que você repetir o que eu estou dizendo significa que você entendeu o que eu estou dizendo? Não necessariamente. E aí a importância do terceiro modelo, estilo de escuta que tem, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, que é a escuta empática. Essa capacidade de escutar se colocando no lugar do outro, entendendo o referencial do outro, entendendo como que ele vê, como que ele sente, como que ele compreende as coisas, o modo como a pessoa pensa, o modo como ela sente. É importante essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro com empatia tal que você se coloque no lugar dela, é muito importante. Deixa eu ouvir aqui o que o Wagner está falando. Primeiro passo é escutar. Segundo é entender o problema ou as crenças, ter um feedback. E o terceiro é compreender e aconselhar. Esse é o meu método. Muito bom. Eu fico muito meio preocupada com problemas de crença, né? Porque o que eu entendo como crença, será que é realmente o que é crença para aquela pessoa? E o que aquela pessoa entende como crença, será que é realmente a crença? Então, essa capacidade de se colocar exatamente no ponto do outro para que eu possa entender o que é o problema para ela. E aí você vai se permitir ser vulnerável. Isso acaba sendo até um perigo quando você oferece a escuta empática, essa capacidade de ser vulnerável. E aí você fala, nossa, mas eu sou um pai de família, uma mãe de família, que é um termo, né, usado, ou eu sou o responsável por aquela empresa. E aí, como que eu vou me tornar, como que eu vou me colocar numa posição de vulnerável, como que as pessoas vão me ver e etc. O que seria o contrário de ser vulnerável? Seria ser invulnerável. E entre as explicações para ser do termo invulnerável está ser alguém que não pode se ferir, alguém que não pode receber crítica. Os meus calopsitas estão participando aqui da live. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas elas estão bem felizes agora à tarde. E e assim, essa capacidade de ser, de quando você se torna invulnerável, você se torna alguém que não pode se ferir, alguém que não recebe críticas. E aí eu fico pensando que alguém que não pode se ferir é alguém que não pode nem nascer, porque ao nascer você já sofre um ferimento, corta o umbigo ali, então já aconteceu ali alguma espécie de ruptura, de alguma coisa nesse sentido. Então você já nasce sendo vulnerável. E aí você vai crescendo e vai se lançando na vida e vai recebendo várias críticas, a fim de que você cresça, a fim de que você se fortaleça. Então, ser vulnerável é algo muito positivo. E essa é uma outra questão. Quanto antes você aceitar ser vulnerável, mais rápido você vai crescer, tá bom? Então, aceite ser vulnerável. Aceite que para influenciar o outro, você precisa se deixar influenciar. Isso faz parte também da sua escuta empática. Se permitir
ser vulnerável, se permitir influenciar pelo outro. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou perder a minha essência, como que eu posso me deixar ser influenciado por outra pessoa? Quando você tem os seus princípios e os seus valores muito claro, muito bem estabelecido, muito bem firmado, uma base muito sólida dos seus princípios, fica fácil, fica confortável você se deixar influenciar pelo outro. Tem um livro que é do meu grupo de estudo, inclusive, eu tenho um grupo de estudo que trata sobre os hábitos das pessoas altamente eficazes, que inclusive está sendo o pano de fundo da nossa live, que é desse autor aqui, ó, do Stephen Covey. Tá aqui para todo mundo ver. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? E nesse grupo, e o livro, gente, é fininho, tá? É fininho igual todos os livros que eu tenho, né? Esse daqui a gente vai trabalhar sobre dessensibilizar e ressignificadores, mas esse aqui é um outro assunto, muito mais denso, fica para um outro momento. Vamos falar desse daqui. No estudo que eu faço com o grupo desse livro aqui, quem quiser participar do grupo depois pode me chamar aqui, a gente bate um papo e conversa sobre esse grupo de estudo. Mas no grupo de estudo, uma das primeiras coisas que as pessoas vão desenvolver, vão identificar, vão trabalhar e fortalecer é esses princípios e esses valores para que você tenha uma base sólida. Então, esse é um outro ponto muito importante. Você ter uma base muito sólida dos seus princípios e valores. Quando você tem isso muito claro, fica confortável, você pode se deixar influenciar pelo outro, para que então você possa compreendê-lo. Você pode sim se colocar totalmente no lugar do outro, tentando de fato entendê-lo, tentando de fato compreendê-lo, para que aí depois de compreendê-lo você seja capaz de transmitir é, a sua mensagem para as outras pessoas. Estou muito chateada com o Insta. Eu estou insistindo com ele até agora, mas não está funcionando. É, então, pensa comigo. Você quer ver um exemplo de que é preciso você se colocar nesse lugar de entender 100% o outro antes de querer passar uma mensagem para ele? Imagine que você vai no médico mais conceituado da cidade. Não importa o quão conceituado é esse médico. Estou incomodada ainda com o cabelo. É, Aí você vai nesse médico e começa a contar que você tá com uma dor nos olhos, vamos supor que é um oftalmo, mas você tá com uma dor no olho que não passa. E você mal começou a falar, esse médico não te avaliou, não fez nada. Ele pega os óculos dele e fala assim: tá aqui o meu óculos, usa ele, faz mais de 15 anos que eu uso esse óculos e funciona super comigo, eu tenho certeza que vai dar certo com você também. Gente, esse cara, esse médico, ele nem diagnosticou. Se você não confia no diagnóstico que ele nem fez, você vai confiar na prescrição que ele acabou de fazer? Então, se você não confiar muito na prescrição, se você não confiar no que ele está te passando, no diagnóstico dele, você não vai confiar na medicação que ele está te passando. A mesma coisa é com pessoas. Se eu não confio na compreensão que você tem da minha pessoa, eu não vou confiar no que você fala a meu respeito. Então, por isso que é tão importante quando eu falo de. A live é o que fazer para ser compreendido. Então, quando eu digo que para ser compreendido, primeiro você tem que compreender, é porque realmente não tem outra forma de se fazer compreender sem compreender o outro primeiro. É muito importante que você primeiro entenda todo o que forma a pessoa pensa, que forma essa pessoa é, é, interage com o mundo para que você possa então é, vir sugerir ou solicitar alguma coisa para essa pessoa, entende? Então, eu já falei algumas coisas aqui. Eu tô realmente um pouco chateada com o Insta, porque ele está instável, totalmente instável, já caiu umas 3, 4 vezes e eu não sei o que fazer para mantê-lo, mas eu acho que pelo Facebook tá tranquilo.
e a gente vai continuar pelo Face mesmo, né? Eu vou pedir pro pessoal do Insta, se puder, ir lá no Face, a gente continua pelo Face. Nath, você consegue ir lá no Insta e mandar um recado, colocar a minha página no Face? Deixa eu ver. E aí as pessoas me continuam me seguindo pelo Face. E a gente continua aqui pelo Face. Enquanto isso, tá ficando claro a mensagem que eu estou tentando passar? Quais são os passos para você comunicar de forma eficaz? Acho que de tudo que nós falamos até agora, é, tentar. Primeiro, eu estou preocupada com os periquitos. A primeira reflexão é. Opa, eu estou tentando aqui. Só notificando se você está ao vivo, Mas, por enquanto está ao vivo, sim, né? Eu só vou pedir para as tá pessoas. daquele jeito. Eu vou continuar toda hora que sair do Insta, eu vou tentar voltar de novo nele, tá, gente? Embora vai ficar bem picadinho, mas eu vou tentar voltar. Então tá. Ó, 5 passos do que já foi falado até agora. Então seria, olha lá, o Insta saiu de novo. Então seria, primeiro passo. Eu vou desistir do Insta, viu, gente? Vou desistir, vou ficar só com o Facebook. Então assim, primeiro, a Nath tá me ajudando aqui, mas eu acho que ela tá derrubando o quarto. Então, de tudo que nós já falamos até agora, primeiro, para o que fazer para ser compreendido? Primeiro seria, para entender alguém, é preciso escutar o que ela tem a dizer. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa do que nós já falamos até agora. Para influenciar, você precisa estar disposto a ser influenciado. E isso nos leva a uma terceira reflexão, que é a questão do vulnerável. Quanto antes você aceitar ser vulnerável, mais rápido você irá crescer. A quarta reflexão que nós já tivemos até agora foi: tem uma base sólida de princípios e valores. Quando você for se deixar influenciar pelo outro, tem essa base sólida muito bem estabelecida, muito bem definida, tá bom? E a última reflexão que nós vimos até agora foi: se você não me compreende, se você não me compreender primeiro, eu não vou aceitar o que você tem a falar a meu respeito. Isso acontece muito na relação entre pai e filho. Então, o pai e o filho, a gente eu já dei um exemplo disso, a gente já começa partindo do princípio de que já sabe o que aquele menino está passando, o que aquela menina está passando, porque eu já fui adolescente, porque eu já tive a sua idade, ou quando é funcionário, porque eu já estive nesse lugar. E aí você parte do princípio de que já sabe e a sua escuta fica comprometida. Logo, as suas respostas também estarão comprometidas. E aí, falando em resposta, eu vou falar do último aspecto que eu queria falar hoje com vocês, que eu quero falar hoje com vocês, que é dos estilos de respostas. Existem, no mínimo, 4 estilos de respostas autobiográficas. Todos nós respondemos com base nos nossos princípios, nos nossos paradigmas, nas nossas experiências, que são as nossas respostas autobiográficas. Dessas respostas autobiográficas, tem 4 tendências que é bem forte. A primeira é aquelas respostas avaliando. Então, sempre que eu vou ouvindo, e aí agora eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção para perceber qual que é o seu estilo de resposta. De quando você está aí me assistindo, veja em qual lugar você está. O primeiro estilo é aquela pessoa que tem a resposta autobiográfica avaliando. Então, o tempo inteiro que eu estou falando, essa pessoa vai estar procurando saber se aprova ou se desaprova o que eu estou falando. O outro estilo é o investigando. Então, enquanto eu vou falando, ela vai fazendo perguntas com base nas experiências dela, fazendo e vai questionando, e vai investigando e vai questionando. O outro estilo é o aconselhando. Então, enquanto eu vou falando, você vai dando conselhos com base nas suas experiências. E o último estilo é o que faz interpretando, vai dando respostas ali interpretando. Então, tentando entender os comportamentos que me levaram a ter os meus comportamentos, e tentando entender
os meus motivos, você vai o tempo inteiro tentando interpretar a ideia com base nos seus próprios comportamentos, com base nos seus próprios motivos e sentimentos, tá? Vou dar um exemplo para ver se você consegue identificar qual que é você. Então, vamos supor que você é o estilo, que tem o estilo de respostas autobiográficas do tipo avaliando. Então, se você é esse tipo, o tempo inteiro que eu estou falando aqui, você tá assim, nossa, com isso eu concordo. Já com essa outra coisa que a Cleia falou, aí eu não concordo muito não, eu desaprovo isso aí que ela está dizendo. Não é bem assim, não. Eu não aprovo. Um outro, um outro comportamento é quando você tem a resposta de investigação. Então você está assim, será que é assim mesmo? Será que isso faz sentido? Será? Não sei, deixa eu ver. Quando foi que eu ouvi isso? Será que naquele curso que eu fui não era bem assim que falava? Você tem certeza, Cleia, que é assim? Então esse é o estilo mais investigando. O estilo aconselhando, ela tá o tempo inteiro assim. Nossa, Cleia, eu acho que você não devia estar falando desse jeito. Eu acho que você devia falar um pouquinho mais alto. E você vai me aconselhando o tempo inteiro, enquanto você vai me ouvindo, você vai me aconselhando. E aí, por último, é eu o estilo interpretando, que vai assim. Nossa, enquanto eu estou ouvindo você falar isso, eu fico aqui observando o seu comportamento, o quanto você gesticula. Eu percebi que no começo você estava mais introvertida e agora seu comportamento mudou. E aí você vai interpretando essas coisas com base nas suas experiências, com base numa vez que aconteceu com você algo parecido, e você vai interpretando o meu comportamento. E aí eu queria que você me deixasse aqui nos comentários, agora ou depois quando você for poder interagir, eu quero que você coloque desses 4 estilos de respostas autobiográficas, qual que mais você se identifica? Qual que você acha que é mais o seu estilo de resposta autobiográfica? Se você puder colocar aqui, é bem interessante para a gente já ir fazendo uma autoanálise e ir observando o quanto que eu sou assim ou o quanto que eu deixo de ser, qual desse comportamento mais parece com você. Deixa eu voltar aqui, que o Wagner tinha me perguntado alguma coisa. Isso acontece com psicólogos, Wagner e etc. Eu não sei do que você está falando, porque eu já falei um monte depois. Desculpa, você pode me falar exatamente o que para que eu possa te responder, tá? Aí eu vou poder te responder. Se eu puder responder, se eu souber responder, é claro. Não tem problema nenhum em falar que eu não tenho a resposta ou que eu não sei responder. Como eu falei, eu não gosto de me colocar no lugar de que sei tudo e eu tô aqui detentora do saber. Eu tô aqui para um bate-papo, para a gente conversar. Tem coisas que eu sei, tem um monte de coisas que eu ainda não sei. E tá tudo bem não saber tudo, né, gente? Eu estou no lugar de vulnerável e estou muito confortável no lugar de vulnerável porque eu estou o tempo inteiro aprendendo algo, crescendo com vocês. Como a gente diz lá no curso de mediação, eu sou um ser inacabado. E que bom, né, que eu sou um ser inacabado, que então eu estou sempre em processo de construção, eu estou sempre crescendo e aprendendo algo novo com vocês. Triste seria se eu fosse uma pessoa acabada. Então, vamos sim ser inacabados, vamos sim se colocar nesse lugar de vulnerável o tempo inteiro. Então, voltando a falar dos estilos de respostas autobiográficas, saber identificar qual é o seu estilo de resposta é muito importante, por quê? Porque é com base, quanto mais ciente, quanto mais consciente você está do seu momento, quanto mais consciente você está da sua forma de responder, mais transparente, mais eficaz será as suas respostas para o outro, será a sua forma de transmitir as suas mensagens para o outro. Tá falhando? Parece que deu um delay aqui. Tá tudo bem com a transmissão? Nath, tá tranquilo? Sim, Tá? a gente caiu um pouco, mas já Já recuperou bastante, voltou? sim. Tá, tá E certo. a gente publicou no Insta. Legal, o Wagner falou que tá aprendendo coisas novas. Continua aí, Wagner. Falta mais uns 5 minutinhos e eu termino, prometo. É, Então, é importante saber, entender qual é o seu estilo para que você possa, então, formular suas mensagens de modo claro para o outro. Tem uma frase do Steve, ele é analítico,
Daqueles quatro estilos, qual que você mais se identifica? Investigando, pelo jeito. Analítico, então investigando. É isso? Confirma para mim. O Stephen Covey, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, que à medida em que a outra pessoa vai adquirindo, vai tendo certeza da sua vontade de compreendê-lo, da sua vontade de ouvi-lo, quanto mais o outro tem essa certeza, menor se torna a barreira entre o que ele está pensando e o que ele está falando. Por quê? Porque acho que assim, não vou dizer que é a maior ou que é a única, mas é uma das principais, os principais motivos das falhas de comunicação hoje e sempre, é que tem uma diferença muito grande entre o que a pessoa pensa, o que ela está realmente sentindo, o que ela está verbalizando. Quem nunca, né, gente, já chegou e você queria, na verdade, pedir alguma coisa. E aí você começou a falar e a pessoa já foi interpretando, e aí você já refez a sua frase e formulou ali de acordo com o que a pessoa estava pensando, e tá tudo bem, deixa assim mesmo, mas nunca vai ser eficaz, porque existe uma barreira muito grande entre o que você queria, entre o que você está pensando e entre o que você está verbalizando. Só que essa barreira ela é diminuída no momento em que a pessoa, em que o outro percebe que você quer ouvi-lo, entendeu? Que você está realmente interessado em compreendê-lo. Aí ele se sente à vontade para falar o que ele pensa realmente e o que ele quer realmente. Tá? Então, essa é a nossa sexta reflexão de hoje. Buscar compreender os motivos do não do outro. Então, por que, que o outro está me dizendo não? Por que, que o outro está me respondendo de forma negativa? Tentar compreender isso é muito importante. Só um minutinho, que eu acho que a minha sobrinha quer aparecer. Vai lá, eu vou pedir para a Nath abrir. Abre para ela, Nath. Então, é muito importante saber colocar, entender o não do outro. Por que, que ele está dizendo não? Por que, que ele não está aceitando a minha proposta? Ou por que, que eu já falei 1000 vezes e a pessoa não compreendeu, a pessoa não entendeu? Gente, eu vou colocar a minha sobrinha aqui para dar um oizinho. Cadê ela? Vem dar um oi. Ela já vem aqui dar um oizinho para vocês. Ela ficou com vergonha. Deixa aberto que ela vai vir dar um oi. Ela tá chegando da escola e ela deve estar querendo me dar um beijinho. Então, assim, saber entender esse não. Por que, que eu já falei tantas vezes e a pessoa não compreendeu? Tem alguma coisa, então, na minha fala que está impossibilitando o outro de ouvir, certo? Deixa eu ver aqui o que o Ariovaldo disse. Isso muda com a idade. Aos 20 anos, escreveu, não leu, pau comeu. Aos 30 anos, comecei a me conter e analisar os fatos. Aos 40, comecei a guardar mais para mim, a não ser em situações mais críticas. Muito bem, Ariovaldo. A gente realmente vai aprendendo com os anos. Mas a gente hoje temos a possibilidade de mudar um pouquinho, diminuir esse passo de 40 anos. Eu tenho a Nath com 14 anos aqui, que de tanta gente conversar, de tanta gente interagir, eu já percebo que ela tem reflexões que eu não tinha na idade dela. Então, quão é importante a gente trabalhar a nossa escuta, a gente trabalhar o nosso diálogo, para que que as pessoas e a gente mesmo desenvolva isso quanto antes, não espere passar 40 anos, passar errar tanto até que comecemos a acertar, não é? Mas muito bom o seu comentário. Oi, doutora Cacilda, semana que vem eu tô aí, depois tem coisa nova, gente. O meu namorado tá falando aqui o tampinha, mas quando você tenta conversar, passando um pouco da sua experiência sobre serviços ou outra experiência vivenciada, e no dia a dia, aí eu não consigo ler, e no dia a dia, o ouvinte nem escuta. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando, tá?
Quando você está recebendo o não do outro, você precisa reformular a forma como você está falando. A falha está na forma como a gente comunica. Então, que comunicação eu estou oferecendo? A forma como você está falando é a forma que o outro compreende? Será que você está realmente oferecendo uma escuta empática? Será que você está realmente sendo vulnerável o suficiente, se colocando no lugar do outro? Você consegue entender com exatidão por que esse outro não te escuta? Então, essa capacidade de se colocar realmente no lugar do outro é muito importante. Enquanto você ficar preso às suas respostas autobiográficas, você não vai chegar a lugar algum, você não vai chegar à raiz do problema. Por isso que é tão importante identificar as suas respostas autobiográficas. Ah lá, o Ariovaldo falou, errei tanto que casei 4 vezes. Talvez, Ariovaldo, você precisou de um processo, de um tempo a mais de amadurecimento. O importante é você ter aprendido durante esse processo o que fazer, o que deu errado no outro casamento, quais foram os erros, como aprender com isso, o que eu tiro de lição, quais foram as minhas falhas, o que eu poderia ter feito diferente. Será realmente que o problema está nos casamentos? Quando você me diz que já casou 4 vezes, eu fico tentando entender que busca é essa, o que você está buscando, mas isso já é outro assunto, a gente deixa para um outro momento, senão vai virar uma terapia. Mas vamos lá. Então, falando ainda das respostas autobiográficas, pensa que quando eu estou precisando de um conselho, você pode vir com uma resposta avaliativa, falando certo e errado, e eu, na verdade, naquele momento estou precisando de um conselho, e assim por diante, sabe? Enfim, gente, de tudo que eu tenho para dizer, ouça empaticamente, reestruture o sentido do que você está ouvindo, das palavras, e vai refletindo sobre os sentimentos durante essa comunicação, tá bom? Para finalizar, um erro básico, um erro assim clássico da comunicação é que a gente tenta primeiro entender a lógica do que está sendo passado, quando na verdade o interessante seria buscar primeiro a entender o lugar em que o outro está se colocando para falar, ou melhor, o lugar em que você está se colocando para falar, um pouquinho do seu caráter, né? Um pouquinho do caráter do outro, que mensagem você está passando do lugar que você se coloca antes mesmo de abrir a boca, entende? E depois que relacionamento você estabeleceu com essa pessoa, para só depois você poder falar de para só depois você poder falar da lógica da mensagem. A gente busca primeiro entender a lógica do que está se passando. Ai, a minha gatinha veio! Aqui, minha sobrinha linda. Foi bem na aula? E essa gatinha? Tava com saudade, né? Isso, minha princesinha. Não tem como ela chegar e a gente não trocar um cheirinho ali. Então, esse relacionamento, estabelecer esse relacionamento, por mais que seja uma conversa de 5 minutos, dá para você passar um pouquinho de que lugar você está para falar com aquela pessoa, dá para você falar um pouquinho de relacionamentos. E falando em relacionamentos, a gente teria que falar de conta bancária emocional, que é um tema que por si só daria uma live e que salva casamentos, viu, Ariovaldo? E salva relacionamentos. O quanto de depósito você tem feito nessa conta bancária emocional para que quando você faça saques, você esteja fazendo saque numa conta que tenha saldo positivo. Mas isso é um assunto para uma outra live. Se vocês quiserem, a gente volta aqui na semana que vem, uma outra oportunidade, e a gente fala sobre conta bancária emocional. Hoje não dá mais para falar sobre isso, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Eu agradeço muito a vocês que participaram até agora. Eu só quero, antes de terminar, deixar só uma atividadezinha para vocês praticarem. Quero que da próxima vez que vocês estiverem conversando com alguém, gente, eu não estou suportando esse cabelo. Da próxima vez que vocês estiverem conversando com alguém,
e vocês perceberem que estão dando aquela resposta autobiográfica e vocês estiverem fazendo isso de modo inadequado com alguém, quero que vocês parem, olhe para a pessoa e fale assim: desculpa, eu realmente quero te entender, mas eu preciso que você volte a falar do começo de novo, que eu vou te ouvir de um outro modo, com base em algo que eu ouvi recentemente. Então, eu quero buscar dentro de mim uma resposta melhor para poder falar com você. Então, você vai pedir para a pessoa recomeçar e aí você vai escutar ela de modo empático e buscando uma resposta autobiográfica diferente da que você está acostumado a usar. Primeiro, ouve a pessoa empaticamente. Ouvindo ela, você vai entender que tipo de resposta essa pessoa está precisando. Faz essa experiência, faz esse teste e assim nós vamos ver o quanto que isso vai ser produtivo para você. Eu quero que você depois me conta. Eu estou fazendo aqui pelo Face, o objetivo era fazer lá pelo Insta. Depois, se você quiser me responder aqui pelo Face, pode. Se quiser me responder pelo Insta, também pode. No Insta, a minha conta no Insta é @cncoaching, com ING no final. Vou deixar aqui depois, mas pode responder por aqui também. Tem o meu WhatsApp aí para todo mundo. Então, dá para você me achar de várias formas. Me conta, me conta. Eu quero saber como é que foi essa experiência de se ouvir, de se colocar num lugar empático e ouvir o outro e depois falar assim, não, peraí, eu acho que eu não tô. Começa de novo, que eu realmente quero te ouvir. E aí você vai buscar uma resposta autobiográfica melhor para aquele momento que você está falando com a pessoa. Tá certo, eu vou voltar a falar sobre conta bancária emocional, pode deixar. Gente, muitíssimo obrigada. Gratidão por vocês terem participado, por vocês estarem aqui comigo até agora. E agora vamos aprender como é que conclui isso daqui para fechar a live e tentar deixar salvo. Nath, preciso de você de novo. É só apertar em concluir e tá tudo certo? Gente, beijo, muito obrigada.